Marcos capítulo 5, versículo 25 em diante. Olha só o que diz a palavra do Senhor. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos, sofria de hemorragia, tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou, e ela se sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder. Por isso virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou o meu manto? Seus discípulos disseram: veja a multidão que o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta: quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Versículo 33. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio e ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse: filha, sua fé a curou. Vá em paz, seu sofrimento acabou. Vamos orar? Feche seus olhos nesse momento. Senhor Jesus, eu sei que o teu nome é poderoso, eu sei que o teu nome é fiel. Tu és santo, tu és poderoso, tu és grande, tu és exaltado. E aqui nós estamos diante do Senhor, diante da tua palavra, diante da tua presença. Eu não sei, Pai, a situação que essa pessoa está vivendo, eu não sei o que essa pessoa tem passado, mas eu sei de uma coisa: o Senhor é um Deus que cura, um Deus que transforma, um Deus que realiza todas as coisas. Eu te louvo por cada um. Nos deu uma boa mensagem, nos deu uma boa palavra. Em nome de Jesus, amém. Falar sobre transformação é um tema que eu gosto muito de falar. Porque ao longo de toda a história bíblica, nós iremos nos relacionar. Nós que somos cristãos, nós que somos ou que estamos iniciando a caminhada na fé, nós iremos nos relacionar com um Deus que transforma histórias. E isso nunca pode ser abolido ou tirado da característica ou do caráter do nosso Deus. Ele é um Deus que transforma. Ele é um Deus que faz algo novo na nossa vida. Amém? E olhando para esse texto, Deus me dá essa mensagem porque tem tudo a ver com o que aconteceu desde o início da semana. Pode aumentar um pouquinho o fundo musical, amém? E domingo passado, eu orei por uma pessoa, e essa pessoa estava passando um processo muito delicado na sua vida. Essa mulher estava com um fluxo de sangue. Já há alguns dias, se eu não me engano, quase um mês. E a situação dela era bem desesperadora. Só que como nós servimos a um Jesus, a um Deus que faz milagres e cura, eu ministrei sobre a vida daquela mulher, ungi. E eu tive a notícia, acho que por volta de terça ou quarta-feira, que Deus tinha o curado. E a gente percebe a aflição com que
as pessoas, quando estão necessitando de um milagre ou passando por alguma fase difícil, a expressão de desespero, de preocupação, de angústia, e era isso que eu via. Só que Deus, Ele cura, e desde o início da semana, Deus, Ele vem falando que Ele quer ministrar cura sobre a vida de pessoas aqui. E é por isso que essa mensagem tem tudo a ver com o que aconteceu durante a semana. Porque a palavra, a pregação de domingo, ela não é preparada no domingo, ela começa no mesmo domingo. Ela começa na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta. E Deus, Ele tem me dado essa palavra porque verdadeiramente essa mulher, ela viveu uma transformação na sua vida. Deus o curou, Jesus o curou. E eu creio que esse mesmo nome que está acima de todo nome, Ele está aqui presente nessa noite. E não foi acaso que você veio aqui. Eu sei que talvez nem era para você estar aqui, mas Ele te trouxe aqui porque Ele quer te entregar algo. Ele quer te entregar uma cura para a sua vida. E nem sempre, quando a gente fala de cura, significa cura física. Muitas das vezes você precisa de uma cura psicológica, uma cura de um trauma, uma cura de uma depressão, uma cura de algo que está te trazendo desespero. E olha só o que a palavra de Deus vai falar. Que no meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos, que sofria de um fluxo, de uma hemorragia, de algo que te debilitava. Tudo o que se sabe, estudando um pouquinho da história e do seu contexto, é que essa mulher, ela era provavelmente da cidade de Cafarnaum. Alguns estudiosos, alguns eruditos, eles entendem que o fluxo sanguíneo dessa mulher, o que ela tinha, era um fluxo constante. O que outro grupo, entende que a hemorragia não era necessariamente constante. Mas certamente era uma hemorragia frequente. Alguns afirmam que se aquela hemorragia fosse constante todos os dias, essa mulher não aguentaria 12 anos de vida. Mas, enfim, a gente entende. A Bíblia não dá detalhes sobre isso, mas a gente sabe que certamente era frequente. Era algo que o debilitava. Só que essa mulher, ela tinha uma aflição de um fluxo ou de uma deficiência na sua saúde, mas não era só isso. A gente sabe que a cultura judaica, ela é um pouco restrita em alguns pontos, principalmente em relação à mulher. E tudo que a tradição judaica daquela época vai dizer é que o fluxo de sangue, e a gente sabe disso, nós que estudamos a lei, que estudamos os 5 primeiros livros da Bíblia, esse fluxo de sangue contínuo tornava aquela mulher impura, segundo a lei mosaica, segundo a lei que Deus entregou a Moisés. Isso está lá em Levíticos 15, 19, onde que no período de fluxos da mulher, no período menstrual da mulher, a mulher ficaria impura. Ela não poderia tocar em nada. Ela não poderia se socializar. Ela não poderia ir ao templo. Ela não poderia fazer nada. Ela tinha que ficar em um canto recluso até aquela fase, aquele momento acabar. Mas a gente sabe que o período normal, aproximadamente de um período de fluxo de uma mulher, é uma semana, é 7 dias, 8 dias, no máximo. Mas essa mulher havia 12 anos que sofria desse problema. Então aqui nós encontramos um problema na saúde dela,
nós encontramos um outro problema. A todo momento ela estava como uma mulher imunda, como uma mulher impura. Ela não poderia tocar em nada. A gente sabe que aquela mulher, ela enfrentava uma série de privações religiosas e também sociais. Então a dor dessa mulher agora não era simplesmente física, mas era uma dor social, era uma dor familiar, era uma dor religiosa. Ela não podia estar em lugares que o público se encontrava. Tudo que ela tocava se tornava impuro. Todos sabiam do estado dela e por isso ninguém queria ficar próximo dela, porque contudo, segundo a lei de Moisés, ela era uma mulher impura. Ela jamais poderia ir ao templo em Jerusalém adorar o seu Deus, ou cantar um hino a ele, ou ler alguma coisa, algum pergaminho. Ela não podia ir nas sinagogas. Diante da lei levítica, a gente vai entender que a cama que essa mulher dormia, tudo estava literalmente imundo. Era uma situação deplorável. A roupa que ela vestia, o sabonete que ela pegava, que ela usava, o travesseiro dela, talvez o café da manhã, aqueles talheres, aquele copo, aquela bacia, o prato que ela comia. Era uma pessoa que vivia essa impureza constante na sua vida. E todos viviam isso ao pé da letra. A cultura judaica vai dizer que eles eram bem rígidos quanto a isso. Mas o que nós vemos aqui, que foi o ponto-chave, que mudou a história da vida dessa mulher? Foi uma palavra chamada atitude. O texto vai iniciar assim, ó. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos, sofria de hemorragia. Ela já estava no meio da multidão. Ela não estava em casa pensando se vai ou não vai. Ela não estava acomodada ali no seu lugarzinho, não, no seu lugar recluso, mas ela já estava no meio da multidão. E essa mulher, ela se encontra com Jesus quando Jesus estava indo até um chefe da sinagoga, um homem chamado Jairo. No meio da multidão estava ela, que havia 12 anos, que sofria dessa opressão. E a primeira palavra que eu quero liberar sobre a sua vida, e eu quero que você entenda isso, é que você e eu precisamos sair da zona de conforto na nossa vida. Nós precisamos sair daquilo que é o nosso conforto. Se você realmente é uma pessoa que precisa de um milagre, que precisa de uma cura, que precisa de viver o sobrenatural, essa é a palavra que você precisa pegar nessa noite. Você precisa sair da zona de conforto. Eu quero dizer que as nossas ações movimenta as ações de Deus. Há 12 anos ela estava enfrentando um problema, mas o dia que ela resolve ir até Jesus, o milagre, ele é presente na hora na vida dessa mulher. Nós precisamos sair da zona de conforto, nós precisamos começar a caminhar, nós precisamos entrar na multidão, nós precisamos tocar nele. Apenas um toque, e nós receberemos um milagre. Ela estava no meio da multidão, ela não estava envergonhada, ela não estava com medo, talvez sim, mas isso não foi capaz de parar a fé, a atitude daquela mulher. Talvez ela se encontrava no meio da multidão, fraca, debilitada, porque é um processo muito delicado. As mulheres que enfrentam isso,
que tem esse fluxo, muitas das vezes até resulta em uma anemia profunda, algo que extremamente traria um desespero a cada dia para essa mulher. 3 coisas impossibilitavam, eu quero te dizer, a presença desta mulher entre ou no meio daquela multidão. E a primeira é, segundo a lei judaica, ela não poderia sair de casa. Ela estava impura há 12 anos. Ela tinha um problema e ela era classificada como uma pessoa doente. Não poderia se socializar, não poderia fazer nada do que eu falei aqui. Segundo ponto, as mulheres não podiam ter vida social ou pública, como até hoje, em alguns lugares na Ásia. As mulheres são tidas como instrumentos de apenas uso para os homens. Esta era a lei daquela época. E o terceiro ponto, ela tinha uma enfermidade que excluiria dos demais ou das demais pessoas. Esses são os 3 pontos pelo qual aquela mulher jamais poderia se encontrar, como no versículo 25 vai nos dizer, que no meio da multidão, aquela mulher estava com todo esse problema, 12 anos sofrendo. Não sabemos o tanto de problema que essa enfermidade gerou no seu corpo. É claro que sendo o maior de todos, psicológico. Porque é a mesma coisa você dizer para a pessoa, a sua enfermidade não tem cura. É a mesma coisa você dizer para alguém, a sua enfermidade, ela não tem solução. É a mesma coisa você atestar alguém com uma enfermidade que não tem remédio. Era assim que essa mulher se encontrava. Mas tudo que eu vejo é que ela quebrou todos os paradigmas. Ela rompeu a multidão. Versículo 26. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo que possuía sem melhorar. Na verdade, ela piorava. Ela gastou tudo que tinha. Ela deu tudo que tinha. Ela vendeu tudo que tinha. Com certeza, como uma boa judia, ela contratou a família, chamou os melhores médicos. E você sabe aquelas pessoas que muitas das vezes para Deus se recusa a se entregar, a confessar, mas para os médicos, para os especialistas, essas pessoas têm muitas facilidades. Talvez foi o caso dela. Sabendo que tinha um Deus que a curava, que podia curar, mas de primeira mão consultou os médicos. E muitas das vezes nós nos posicionamos dessa forma. Fazemos tudo para todos. Fazemos de tudo para tudo. Mas quando se trata a fazer para Deus, o nosso coração muitas das vezes se fecha. Só que esse momento chegou na vida dessa mulher, em que ela decidiu quebrar os paradigmas, romper a barreira, talvez a incredulidade, porque ela tinha ouvido falar de um homem chamado Jesus que estava curando muitas pessoas. Aquela mulher não chega até Jesus sem saber quem Jesus era. Por mais que ela vivia em um canto recluso, em uma casa fechada talvez, por mais que ela não se socializava, por mais que ela não ia ao templo, por mais que ela não tinha vida de relacionamentos interpessoais, mas essa mulher, ela ouviu falar de Jesus. E eu não sei como que você chegou até a igreja ou até os pés de Jesus, mas talvez você ouviu falar, você ouviu alguém falar. E ela toma atitude diante daquela situação. E tudo que enche o coração daquela mulher, naquele exato momento, de uma atitude que ela teve, é uma palavra chamada fé. E é isso que nós precisamos para romper a multidão. Para romper com os padrões. Nós precisamos acreditar. Nós precisamos confiar que Deus, por intermédio do seu Filho Jesus,
realiza milagres, realiza cura, realiza na nossa vida os seus prodígios. Versículo 27. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. 28. Pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. Lendo a história e fazendo alguns estudos, tudo que nós iremos perceber é que essa mulher do fluxo de sangue, ela somente queria entrar na multidão, tocar em Jesus, ser curada e sair de mansinho de volta para sua casa. Tudo que ela queria era isso. Ela não queria chamar atenção. Mas a fé dela era tão grande que ela chega até Jesus. Ela toca em Jesus. E o versículo 29 vai falar que no mesmo instante a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. O texto, na tradução que eu li, vai dizer enfermidade. Mas a palavra no grego, que é a língua original que a Bíblia, ou que essa história foi escrita, significa mastigos, que traduzindo não é simplesmente uma enfermidade, mas é uma aflição. É algo que trazia dor para essa mulher. É algo que podemos chamar de flagelos. E flagelos eram torturas que alguns homens recebiam. Então não é simplesmente uma enfermidade que ela possuía, ela tinha algo que o afligia. Ela não só tinha uma enfermidade dia e noite, mas ela vivia com uma aflição intensa na sua alma. Mas Jesus estava passando por ali. Jesus estava passando em Cafarnaum, aonde que provavelmente essa mulher morava. E tudo que ela pensou, como diz no versículo 28, pois pensava: se eu apenas tocar nele, ele vai passar aqui, mas se eu tocar nele, ninguém vai perceber, eu vou ser curada porque eu tenho fé, e assim eu vou sair da multidão, eu vou voltar para minha casa, e eu vou viver uma vida normal. Aquela mulher achou que poderia tocar em Jesus silenciosamente. Ela achou que podia ser curada e permanecer no anonimato. Talvez por um instante, a gente vai ver, meu querido, que ela provavelmente concluiu que Jesus nunca iria perceber que ela tinha tocado. E muitas das vezes nós nos encontramos assim. Temos vergonha daquilo que estamos passando. Vivemos em uma situação de aflição. Não queremos compartilhar com ninguém. Até porque tem pessoas certas que precisam ser compartilhadas as coisas. Mas tudo que nós queremos é vir na igreja, fazer uma oração. É vir na igreja, tocar no manto, em outras palavras. Receber a nossa cura, o nosso milagre. Para que a nossa vida possa mudar, para que algo novo possa acontecer. Muitas das vezes, no meio da multidão, no meio do povo, estamos sorrindo. Estamos felizes, alegres, contentes. Mas quando nós deitamos a nossa cabeça no travesseiro, nós lembramos das enfermidades que tem nos cercado. E tudo que nós vivemos é momento de choro, de angústia. E aquela mulher, ela estava vivendo tudo isso devido à vergonha que ela tinha, devido às privações que ela tinha, e também devido à impureza que ela carregava. Ela só queria tocar em Jesus e ela não queria que ele percebesse que ela tocou. Eu quero te dizer que ela tinha uma fé sobrenatural, mas ela estava muito afligida na sua alma. Mas eu quero te dizer que ninguém toca em Jesus de uma maneira diferente e não é notado ou notada.
Não existe ninguém que seja capaz de tocar em Jesus de uma maneira diferente, que não venha a ser percebida ou percebido. Ela pensou que ela não seria percebida, mas o versículo 30 vai dizer que Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder, virtude, em outras palavras. E ele pergunta: quem me tocou? Quem tocou em meu manto? Os discípulos já não estavam entendendo mais nada. Não sabemos a quantidade de pessoas que havia nessa multidão. Mas eu quero que você entenda uma coisa. A gente vai ver que existia uma multidão tocando, apertando Jesus. Talvez 10 mil, 20 mil, 30 mil pessoas, não se sabe. Mas apenas um toque foi capaz de fazer com que dele saísse virtude. Eu quero que você entenda que a questão não é só vir à igreja. A questão não é só participar de um ministério. A questão não é só servir no corpo. A questão não é só sentar na cadeira e assistir o culto. A questão não é só vir às quartas-feiras no GP, ou participar dos eventos na igreja, ou talvez ser fiel nos dízimos, nas ofertas. Mas a questão é tocar nele de uma forma diferente. E eu quero que você entenda isso. Uma multidão gigantesca seguia Jesus. Só que apenas um toque foi verdadeiro. Um toque foi de coração. Um toque foi real. Um toque causou um impacto tremendo na vida daquela mulher, a ponto de fazer com que Jesus parasse. Ela tocou com fé. E eu quero te dizer que nós só iremos receber o nosso milagre se nós tocarmos com fé. Tem muitas pessoas questionando: por que eu não recebo? Por que eu não vivo? Por que eu não conquisto? Entra ano e sai ano. Eu não sou curada, sou curado. É porque ainda você não tocou da forma que você deveria tocar. É porque ainda você não tocou como essa mulher tocou. Os discípulos não entenderam e falaram: mestre, a multidão te aperta. E você pergunta: quem te tocou? E no versículo 32 eu encontrei algo na versão original no grego extraordinário. Versículo 32: Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Mas sabe o que diz no grego? Jesus, porém, continuou ao redor para ver quem era uma única pessoa que tinha tocado nele. A gente vai ver que um único toque, uma única pessoa. Jesus estava todos os dias com aquela multidão. Jesus estava todos os dias andando de um lado para outro. Mas ninguém tinha tocado nele da forma que essa mulher tinha tocado. Eu quero te perguntar: até quando nós iremos viver uma vida superficial diante de um Deus que é transcendente, que é imanente, que é eterno, que é dono de milagres? Nós precisamos levar mais a sério, nós precisamos ter mais fé, nós precisamos acreditar mais, a ponto de nós tocarmos nele, imediatamente sermos curados de toda a nossa enfermidade. Um toque diferente muda a história daquela mulher. A multidão era muito grande, como eu falei aqui, só que só apenas ela tocou de uma forma especial. Versículo 30, Jesus imediatamente percebeu que ela via, que dele havia saído o poder. E o poder que saiu de Jesus não foi simplesmente um poder que talvez foi de encontro com aquela mulher e não produziu nenhum resultado, mas o poder que saiu de Jesus, a virtude que saiu de Jesus, foi capaz
de transformar a história daquela mulher. Eu quero te dizer que o que Deus está te entregando nessa noite, eu quero te dizer que a forma que você está tocando nessa noite, define a forma como que Ele vai te entregar o seu milagre. E você precisa tocar diferente, igreja. Você precisa crer, você precisa acreditar, você precisa romper a multidão, você precisa ter forças, porque quando você tocar como essa mulher tocou, você imediatamente vai ser curada, você imediatamente vai ser curado. Tudo que interessa para Deus é a forma que nós o tocamos. Isso é tudo que interessa. A Bíblia vai dizer no versículo de número 33, então aquela mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio, ajoelhou-se diante dele, contou o que havia feito. E olha só o que Jesus disse: filha, sua fé a curou, vá em paz, o seu sofrimento, em outras palavras, a sua aflição, aquilo que te tirava o sono, aquilo que te tirava a impossibilidade de se relacionar com pessoas, aquilo que tirava a sua paz, porque ela era uma mulher que também não podia ter filhos, e um dos maiores sonhos da mulher daquela época era ser mãe, ter filhos. Tudo que acontece agora na vida dela é que ela se torna uma mulher livre. E é por isso que eu quero sempre anunciar esse Deus. Um Deus que transforma a história. Um Deus que transforma famílias. Um Deus que transforma relacionamento. Um Deus que transforma casamento. Um Deus que transforma negócios, empresas, relacionamentos de pai com filhos. Um Deus que transforma a vida das pessoas, como transformou a vida da mulher do fluxo de sangue. É o mesmo Deus que está aqui diante de cada um de nós. Imediatamente ela foi curada. Ela foi curada porque ela tocou diferente. E Deus nessa noite, Ele quer que você toque diferente. Que você toque com fé. Que você toque com credibilidade. Que você toque crendo. Que você toque tendo a certeza que o seu milagre já chegou. Toque nele diferente nessa noite. Apenas um toque você vai ser curado e você vai ser curado. Eu sei que todos nós aqui temos aflições. Todos nós temos algum, como dizem por aí, algum karma. Todos nós carregamos algo que nos oprime muitas vezes. Mas eu quero te dizer que hoje Ele está passando aqui. Quantos conseguem ver? E tudo vai depender do seu toque. Tudo vai depender da forma que você vai tocar nele. Será que será um toque superficial? Ou será um toque a ponto de sair virtude do Todo-Poderoso? Nós temos um Pai que é poderoso, que é fiel. E tudo vai depender do nosso toque. Jesus, eu quero, para concluir, Jesus, Ele não apenas garantiu que a saúde daquela mulher do fluxo de sangue fosse restaurada ou estabelecida, mas Ele também restaurou todas as áreas da vida dela. Sabe por quê? Porque quando o milagre chega, ele chega em todas as áreas da sua vida. Deus, Ele nunca vai fazer algo incompleto. Aquela mulher foi curada na sua saúde. Ela foi curada na sua vida social. Ela foi curada na sua vida religiosa. A partir de agora eu creio que ela também conseguiu ter filhos. Conseguiu casar. Conseguiu se socializar. O que para ela foi 12 anos de sofrimento. Por intermédio de apenas um toque. Toda a história dela foi transformada.
E é por isso que sobre esse tema que nós estamos falando, transformação, tem tudo a ver com o que nós falamos aqui. E tem tudo a ver com a sua presença hoje aqui. Eu gostaria que você se colocasse de pé nisso. Você acabou de assistir um vídeo e eu já quero que você compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, ative as notificações para quando nós postarmos novos vídeos aqui no nosso canal, o YouTube ele possa te notificar. Que Deus abençoe sua vida, obrigado por assistir esse vídeo, até a próxima, que Deus te abençoe, um forte abraço, valeu!